Fala da parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar-se imediatamente. Verso 12. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem partiu e vai voltar, irmãos? Amém? Chamou 10 servos seus e confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Vem o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E esse disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, essa palavra ilustra bem o que é a graça de Deus em nossas vidas e a responsabilidade que temos que ter com ela. Essas minas aqui, irmãos, não são resultado nem o merecimento das pessoas que receberam. Então o Senhor foi lá e deu aqui 10 minas. Isso aqui não é resultado de nenhum merecimento, não é nenhum mérito, nenhum ali a Bíblia diz que eles tinham um mérito para receber aquelas minas. Apenas foi graça de Deus. Foi a graça de Deus que deu isso para eles. Essas minas não são resultado de algo que essas pessoas tenham feito. Elas não têm mérito em receber, é pura graça. Agora aqui, continuando a ler o texto, mostra também que vamos prestar contas do que fizemos com o presente que recebemos. Então, está aqui dado as 10 minas. E aqui o texto mostra claramente que o nosso Senhor... Som, aleluia, glória, oh, aleluia, som, oh. Rapaz, colocaram minha foto do meu aniversário e uma irmã colocou, e a pessoa do trabalho dela fala: nossa, teu pastor é tão novinho, tem 20 e poucos anos. É isso aí, meus irmãos. Então aqui o texto mostra o quê? Que o Senhor deu aquela graça, aquele presente, mas veio depois pedir conta desse presente que Ele deu. O que você fez com a graça que eu te dei? Então a expectativa do Senhor que deu esse presente, a graça, não é que você apenas guarde este presente, mas que você multiplique a graça que recebeu. Isso é muito importante, isso é muito sério. Não é simplesmente receber a graça. Ah, eu sou o povo da graça. Ah, eu entendo da graça. Você é da lei, eu sou da graça. Ok, mas o que você está fazendo? O que eu estou fazendo com a graça que recebi? Muitos, de nós recebemos esse presente. Todos nós recebemos esse presente e simplesmente não estamos fazendo nada com ele, ou muito pouco. Ou seja, estamos desperdiçando a graça que recebemos.
Então a graça que eu e você recebemos não é para guardarmos, não é para colocarmos na estante dizendo eu tenho essa graça de Deus. Como Deus é bom, mas o que você faz com a bondade dele? Como Deus dá dons, mas o que você faz com os dons que ele te deu? Como é maravilhoso ter um filho, mas o que você está fazendo com o filho que ele te deu? Ah, que maravilhoso eu ser um facilitador. O que você está fazendo com aquela igreja que Deus confiou para você cuidar? Tudo isso é muito importante. A graça então que recebemos não é para guardarmos, e sim para construirmos a partir dela, segundo a vontade de Deus. Edificarmos, construirmos. Nós vamos avançar algum desses pensamentos. Nós precisamos entender a questão da perspectiva. A vida diz respeito à perspectiva. Uns têm uma perspectiva, por isso vivem de uma forma. Outros têm outro tipo de perspectiva sobre a vida e vivem de outra forma. Se você pegar alguém num país muito capitalista, você vai ver que a perspectiva dessas pessoas é que durante a sua vida de 70, 80 anos, 30, 25, não sabemos, né? Ontem estava ali indo para Araucária e vi ali um senhor, depois descobri, de 59 anos, que foi passar de bicicleta e morreu. Ele não sabia que ele ia morrer ontem, 11 horas da manhã. Simplesmente não está mais. Então a oportunidade que nós temos é agora. Agora, muitas vezes, tomado por o espírito do presente século, que é muito materialista, e que só pensa nas coisas dessa vida, nós acabamos tendo uma perspectiva de vida apenas que se resume aos dias da nossa vida aqui natural. E perdemos o plano eterno. Perdemos a perspectiva eterna, planos eternos, entender o reino de Deus, trabalhar pelo reino de Deus, multiplicar os nossos talentos. Agora, se nós vivemos pela perspectiva da eternidade, certamente nós teremos um outro tipo de vida. Se nós vivemos pela perspectiva natural apenas, nós vamos ter um outro tipo de vida. A Bíblia diz que nos tempos de Noé eles casavam, davam-se casamento, eles viviam a vida cotidiana normal. Nem está dizendo ali que eles estavam praticando algum tipo de gravidade, de pecado, mas estava dizendo que eles estavam vivendo o curso normal da sociedade naquela época. E ali Deus estava anunciando algo, e eles não estavam atentos àquilo que Deus estava anunciando, porque eles estavam apenas preocupados com a vida imediata. E aconteceu que veio o dilúvio. E eles não perceberam, porque a perspectiva de vida deles era apenas natural. Quem vive uma perspectiva de vida apenas natural não está vendo sinais, não está vendo o que está acontecendo no mundo, não está prestando atenção no cumprimento da palavra, que nós estamos cada dia, os dias estão findando. Não estão nem se preparando, irmãos, porque existem algumas perspectivas teológicas sobre a grande tribulação. Existe a perspectiva teológica que alguns crentes vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Normalmente você tem a perspectiva teológica dos filmes, né? Ou na época ainda que se passava filmes sobre isso. Eu assisti naquela época que tinha vinha o pessoal no prédio da igreja projetar lá o negócio, lá aquelas máquinas bem, assistia um filme lá antigo sobre arrebatamento. Agora o que acontece, meus irmãos? Você pode ter a perspectiva teológica sobre arrebatamento, que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, e dependendo da sua condição no momento. Existem outros que acreditam que só vai ser arrebatado antes da grande tribulação os cristãos que estão maduros, não estão desperdiçando a graça de Deus. Os outros vão ficar para a grande tribulação. E existem irmãos muito sérios, que acreditam que todos os cristãos vão passar pela grande tribulação. E que o ser poupado da tribulação não significa não estar na tribulação, mas estar preparado para passar por ela. Foi o que o nosso irmão Anderson ministrou na semana passada, né? Que nós precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos estar prevenidos em relação a muitas coisas. Na verdade, o melhor tipo de oração não é uma oração depois reativa, mas é uma oração preventiva. Por isso que a intercessão é isso. Eu me antecipar aos fatos e estar cobrindo a minha casa, a minha família, meus irmãos e a minha própria vida. Por isso que nós estamos nos rendendo ao Senhor todos os dias. Mas muitos nem sabem que esse assunto que eu estou falando, tal de arrebatamento, porque na tua perspectiva arrebatamento não é muito importante. É importante o Google, Facebook, Instagram, TikTok. Você sabe tudo sobre TikTok.
Instagram, Facebook, série, mas não sabe nada sobre grande tribulação, não sabe nada sobre arrebatamento, não sabe nada sobre graça. Por quê? Porque nós vamos dar foco naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós atribuímos valor, naquilo que nós achamos que é mais importante. Se você acredita que a perspectiva de vida sua é apenas para essa vida, você está gastando o seu dinheiro, já sabe aonde. É apenas com coisas que envolvem essa vida. Irmão, eu fui chamado por Deus para fazer um seminário lá com o irmão Weinhardt. Eu vou começar ele no próximo final de semana. Eu tive que aplicar, vou falar para você aqui como testemunho. A liderança tem que liderar, por exemplo. Eu tive que aplicar essa semana um pagamento de R$4.000 lá. R$3.998,50. Eu poderia fazer muitas coisas com esse dinheiro. Não está me sobrando esse dinheiro. Mas é a perspectiva de obedecer ao que Deus está me falando em relação ao tempo que nós estamos. Jesus mesmo disse: não acumuleis tesouro na terra. Qual é a perspectiva sua? Qual a perspectiva que você está passando para os seus filhos? Então isso é muito importante. Amém? C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala: quem investiga os registros da história descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram aqueles que não descobre que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram aqueles que mais pensaram no porvir. Desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Ineficazes do ponto de vista de Deus. Por quê? Porque nós perdemos a visão da eternidade. Estamos preferindo viver e desfrutar apenas dessa vida. Quando o texto que nós lemos em 2 João, capítulo 1, versículo 8, fala que tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Aqui nós podemos entender, irmãos, que depende do modo que nós vivemos, podemos ter recompensa completa, podemos ter recompensa parcial no último dia e podemos não ter recompensa nenhuma. Que fracasso será no último dia no tribunal de Cristo nós não termos recompensa nenhuma. E aqui o texto está dizendo, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho. É interessante, né, irmão? A vida cristã é uma vigilância constante. Porque você pode exercer um trabalho, você pode viver em fidelidade a Deus, mas você pode destruir tudo. Davi, num dia de vigilância, num tempo de falta de vigilância, na verdade, ele fez muitas besteiras. Por quê? Porque não vigiou. Amém? Deus quer que eu e você recebamos recompensa completa. Esse foi um dos assuntos que se perdeu na nossa comunidade. Cristãos ao redor do mundo que fazem a diferença são cristãos que entenderam que existe uma recompensa e que Deus deseja que nós vivamos pela recompensa completa. Amém? Vamos ver um pouquinho sobre julgamento. Por que João, aqui aproximadamente aos 90 anos, no final de sua vida, ele está enfatizando justamente isso, né? Diz que quando o homem está ficando bom, ele morre, né? Quando a pessoa está ficando bom, poxa, agora que aprendeu as coisas, morreu. É triste os jovens de hoje em dia, porque eles pensam que sabem tudo. Difícil você conseguir dar um conselho para um jovem. Ele olha para o mais velho assim, ele acha que saber da vida é saber de tecnologia. Eu sou do Instagram. Ele acha, ele não pega um conselho. Toda pessoa mais velha tem um conselho para te dar, até o que não fazer. Senta com alguns aí que você vai ver, vão ter muito conselho para te dar. E João, aos 90 anos, inspirado pelo Espírito Santo, por que ele enfatizou esse tema aqui tão importante? Primeiro, porque ele sabia que muitos cristãos não sabiam sobre esse assunto. E ele queria mostrar aqui a importância de nós nos prepararmos para um dia estarmos diante do tribunal de Cristo. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 a 10, fala o seguinte: temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor.
Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Verso 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Olha que coisa interessante. Uma das coisas que o texto nos ensina aqui, muito importante, que nós precisamos aprender a diferença de amor e satisfação. Os pais precisam mostrar para os filhos que existe a diferença do amor e da satisfação. Não existe nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Mas existem coisas que agradam o coração de Deus e tem coisas que não agradam o coração de Deus. Isso não altera o amor de Deus, mas altera a satisfação de Deus. Porque Deus não fica contente quando seus filhos estão vivendo de forma que não está segundo os seus planos. Então Deus não fica contente. Amém? Agora é a nossa responsabilidade agradarmos a Deus. Vivermos uma vida que agrada o coração de Deus. Isso o texto está deixando claramente. Aqueles que entendem que um dia vão prestar conta da sua vida a Deus. E aqui, irmãos, quero fazer muita separação. Eu não estou falando aqui de inferno. Porque infelizmente muitos reduziram a sua vida cristã a uma luta constante entre céu e inferno. Mas vivem uma vida totalmente infrutífera. E eu acredito, nas escrituras que está muito claro que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Entretanto, não significa que você experimentou a graça inicial da salvação. Isso não significa que é apenas isso que Deus tem para a sua vida, te tirar do inferno e te colocar no céu. Não, Deus deseja que você viva agora o reino dele intensamente. Deus deseja que nós venhamos viver o reino dele intensamente. Amém? Isso é algo muito importante. Vamos ver algumas coisas importantes sobre o tribunal de Cristo. Amém? Primeiro, não seremos julgados pelos nossos pecados, e sim pela graça que recebemos e desperdiçamos. Por quê, irmãos? Porque os nossos pecados já foram pagos por Jesus na cruz. O autor de Hebreus deixa muito claro assim, todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Fala que na antiga aliança os nossos pecados eram cobertos. Na nova aliança os nossos pecados são removidos e Deus não se lembra mais. Se Deus não lembra mais, Ele não vai poder chegar no dia do tribunal de Cristo. Acabei de lembrar. Deus escolheu esquecer. Deus escolheu esquecer dos nossos pecados. Isso é uma coisa muito poderosa. Agora, a pergunta lá no tribunal de Cristo que será feita é: filho, o que você fez com a graça que eu lhe dei? O que você fez com a graça que eu te dei? Muitos homens gostam de falar: eu sou o homem da casa, eu sou o homem. Mas na verdade você não flui como homem. E tem mulher também que quer fluir como homem. Eu sou homem. É verdade. Usurpação de função. Já vou falar sobre isso. Ele não resolve, deixa que eu resolva. Saul gosta de fazer isso. Usurpar funções. Agora, o que é a graça de Deus, irmãos? É tudo que Deus te deu, toda a capacitação que Deus te deu, que você não merecia, mas Ele te deu. Você não tem mérito nenhum. É tudo graça dele na sua vida e na minha vida, mas Ele te deu. Ele confiou a você. São dons e talentos. Poxa, como eu gostaria de cantar como Guto, como Alan. Poxa, mas eu não canto. A Josiane não canta. Amém? Lembro que o pastor Levi, amigo meu, vem aqui no meu aniversário passado, quase acabou com a minha festa. Ele começou a puxar uma música lá, ela começou a cantar alto, que ela é intensa mesmo, né? A intensidade, a graça de Deus na vida dela, mas desafinada.
Aí o pastor falou, venha, irmã, venha. Eu falei, não, ela não canta não. Ela não canta não. Diz que isso é bullying, né? Tem bullying que é bom, irmãos. Esse bullying é para a pessoa cair na real, né? Aleluia. Ninguém gosta de ser chamado de gordinho, mas ninguém quer emagrecer, né? Aleluia. Quando teu filho chegar na escola, mãe, estão me chamando de gordinho. Então vamos emagrecer, filho. Vamos resolver isso aí. Já está tudo resolvido. Ou muito magrinho, engorda um pouco. Se não conseguir, nós ora. Amém? Ou eu te ensino a engordar. Engordar eu sei. Aleluia. Por exemplo, tempo é graça de Deus. O tempo daquele homem ontem findou. Tempo é graça de Deus. Família é graça de Deus. Dinheiro é graça de Deus. Amém? O Espírito Santo é a graça de Deus. Poder orar, entrar na sala do trono é graça de Deus. Está entendendo que muitas coisas é a graça de Deus. Aquele carro que você tem é a graça de Deus na sua vida. Agora, nós precisamos entender que nós precisamos utilizar a graça que recebemos. Exemplo, né? Você recebeu uma graça chamada vitória sobre o pecado. Na cruz, Jesus te deu vitória sobre o pecado. Na cruz, Jesus me deu vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6, lá nos versículos finais, ele vai falar o seguinte: agora você vai se fazer servo da justiça, você vai oferecer o seu corpo como servo da justiça, ou você vai oferecer o seu corpo como servo do pecado. A quem você oferecer o seu corpo, esse será Senhor sobre você. Agora, você observa aqui que você está recebendo por causa da graça. Alguém que não recebeu, ainda não experimentou a graça salvadora, ele não tem a capacidade por si só de andar em vitória sobre o pecado. Porque vitória sobre o pecado é uma graça de Deus. Ninguém por si só pode andar em vitória sobre o pecado. Mas existe a graça, Cristo na cruz se fazendo o pecado no nosso lugar, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E porque eu fui feito justiça de Deus, eu posso oferecer agora o meu corpo como instrumento de justiça. Eu posso oferecer a minha língua como instrumento de bênção, para falar bem das pessoas, para abençoar as pessoas. Ou eu posso usar a língua para coisas que não agradam a Deus. Agora observe que nesse momento eu tenho o poder de escolha. Eu recebi a graça, eu posso desperdiçar essa graça que recebi, ou eu posso usar essa graça para glorificar a Deus. Isso é algo poderoso. Aqui o que tem de dons e talentos, eu fico pensando, irmãos, se vocês que estão aqui, os que faltaram, se envolvesse, se eu me envolvesse mais, se cada um aqui se envolvesse mais, se cada um aqui não desperdiçasse a graça que recebeu, meu irmão, essa nossa comunidade é uma explosão em 30 dias. É 30 dias, não precisa mais do que isso. Porque aqui tem muito potencial de Deus, aqui tem muita graça de Deus, aqui tem muitos talentos, aqui tem muita coisa boa de Deus. Não temos mérito nenhum nisso. Pagar o aluguel seria muito mais fácil. Servir seria muito mais fácil. Trabalhar com as crianças seria muito mais fácil. Lidar com os jovens seria muito mais fácil se cada um desempenhasse a graça que recebeu. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós aprendemos ali que nós precisamos o quê? Multiplicar a graça recebida. Pega esse aqui. Deus te dá uma graça e Ele espera que você multiplique a graça que recebeu. Como que eu multiplico a graça que eu recebi? Quando eu semeio a graça que eu recebi, quando eu uso a graça que eu recebi de forma correta no reino de Deus. Então, por exemplo, se eu recebo um dom inicial e eu começo a utilizar esse dom vai se multiplicando. Às vezes se multiplica porque ele se torna mais exponencial na minha própria vida. Mas às vezes ele se multiplica porque eu multiplico ele no meu irmão. Discipulando, ajudando o meu irmão, eu estou multiplicando a graça que eu recebi. Isso é algo poderoso. E no tribunal de Cristo que vai contar isso, é a graça que você multiplicou para o reino de Deus de uma forma geral e para pessoas individualmente.
né, é interessante ali, o nosso irmão Renan sempre conta o testemunho de que quando ele teve a experiência com Jesus inicial, uma pessoa chave na vida dele foi o nosso irmão Anderson, que ali colou nele mesmo, como diz os jovens, ficou próximo, chamava ele para churrasco, para tudo quanto é coisa, gerou até ciúme na esposa. Por quê? Porque é o Anderson, agora são Anderson, me chama de Anderson. Mas não é benção isso? Quantos irmãos já não fizeram isso na sua vida? Esses irmãos multiplicaram a graça de Deus na sua vida. Eles pegaram o amor de Deus por nós é uma graça recebida. Eu posso pegar esse amor e reter para mim, ou eu posso pegar esse amor e amar outras pessoas e multiplicar essa graça na vida de outras pessoas. Ou eu posso enterrar e falar, eu vou viver a minha vidinha, no meu mundinho, com a minha agendinha, talvez um pouquinho para minha família, talvez, em vez de multiplicar essa graça, onde as pessoas possam falar, nossa, você sabe quando eu experimentei o amor de Deus de verdade? Quando eu conheci você. Quando eu conheci você. Você foi um instrumento de multiplicação do amor de Deus. Amém? Então, você precisa aprender a reconhecer a graça que recebeu. E você não pode enterrar essa graça, mas você deve utilizar essa graça de forma muito responsável, com muito temor no coração, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante sobre isso, você não será julgado de acordo com o que você fez somente. Preste bem atenção. Você não será julgado somente por aquilo que você fez, mas de acordo com a fidelidade ao que foi chamado para fazer. Grava isso aí. Você será julgado conforme a fidelidade que você teve naquilo que Deus escreveu para você fazer. Deus escolheu para você fazer. A mim isso é muito sério. Nós vamos ver aqui claramente na Bíblia, aqui, Salmo 139, versículo 16. Versículo 16, diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Olha que coisa tremenda que o salmista fala, que os dias deles já foram pré-estabelecidos por Deus, antes mesmo dele existir. Mas olha que coisa mais interessante ainda, é que ele achava maravilhoso, ele estava deslumbrado com esses pensamentos de Deus sobre a vida dele. O problema é que nós não estamos assim deslumbrados com os planos de Deus para a nossa vida. Nós estamos naquela guerra, né? A Bíblia diz, resistir ao diabo, sujeitai-vos pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Uma vez meu irmão falou, estava no culto ali, pegou uma coisa ruim na cabeça dele, falou, resisto a Deus, se sujeita ao diabo. E aí ele continuava, resisto a Deus, se sujeita ao diabo. Rapaz, é para resistir ao diabo, é para sujeitar a Deus. Mas na prática, vamos ser sinceros, o quanto nós estamos resistindo a Deus e quanto nós estamos sujeitando ao diabo. Agora aqui o salmista, ele estava encantado com os pensamentos de Deus. Deus, qual que são os pensamentos seus sobre a minha vida? Qual que foi o projeto que o Senhor pré-estabeleceu para mim? Ele estava encantado com esse projeto, mas nós estamos encantados com os nossos projetos. Nós estamos mais controlados pela mídia do que nós imaginamos. Nós somos mais controlados pela opinião de outros, que não têm a opinião de Deus, do que nós imaginamos. Nós estamos ainda muito precisando do elogio, de que a nossa família fale, nossa, como você é alguém bem sucedido, como você está bem na vida. E muitas vezes o que eles estão chamando que nós estamos bem na vida, na verdade do ponto de vista de Deus está muito ruim. Está muito ruim. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 fala o seguinte: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos.
Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. De acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O que é o julgamento, então, irmãos? Deus escreveu um livro sobre nós. Aí você pode falar assim, não, mas isso aí está em Salmos, aí eu não estou querendo uma coisa do Novo Testamento, porque eu sou um irmão da nova aliança. Aleluia. Então eu vou pegar um outro versículo para você, irmão da nova aliança. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Meu irmão, a realidade é que hoje é dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. Tem muita gente que era para ter sentado num desses bancos hoje. Porque no livro estava escrito lá, que ele pré-estabeleceu para que essa pessoa estivesse sentado aqui nesse banco hoje. Mas acontece que muitos não estão. A minha pergunta hoje é, isso não traz um pouco de temor ao seu coração? Muito. Saber que Deus pré-estabeleceu uma vida, Deus já criou o seu dia de amanhã, Deus já criou meu dia de amanhã, e eu muitas vezes não estou apercebido, não estou com o coração conectado com o dia que Deus preparou, com o plano de Deus para mim. Então isso é muito importante. Então o julgamento é a comparação dos livros. Esse é o julgamento. Existe o livro que Deus escreveu sobre mim e existe o livro que eu estou escrevendo sobre a minha vida. Qual é a compatibilidade desses livros? Isso é muito importante. A palavra julgamento, de fato significa uma decisão resultante de uma investigação. Que investigação é? A investigação, se você seguiu o livro que Deus escreveu sobre você, se eu segui o livro que Deus escreveu sobre mim. Esse é o final da história. Então não é uma questão de você sair fazendo muitas coisas, mas uma questão de você fazer a vontade de Deus. Agora, como eu posso saber o que está escrito sobre mim? Amém? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Muitas vezes a gente fala esse texto empolgado no culto, só não lê o outro versículo. Mas está escrito aqui que Deus revelou a nós por meio do Espírito. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Amém? Preste bem atenção, por meio da graça, temos acesso ao Espírito, e por meio do Espírito, temos acesso à vontade de Deus. E é interessante, irmãos, um irmão falecido, esqueci o nome dele, deu um branco aqui agora, ele me ajudou muito, David Robert. Ele faleceu recentemente, faz um ano e pouco. Ele foi um irmão que foi muito usado por Deus para ensinar sobre oração em línguas. Porque a Bíblia fala que quando nós oramos em espírito, oramos em línguas, verdadeiramente o nosso espírito ora. E ele aqui, ensinando sobre esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, ele ensina que o grande segredo da vida de Paulo era que ele orava muito em línguas. Porque a oração em línguas traz revelações poderosas de Deus para nós. É muito importante a disciplina da oração em línguas. Ou seja, qual que é a graça de Deus? É você poder orar em línguas. Qual que é a responsabilidade nossa? Abrir a boca. Não vai, o Espírito Santo não vai pegar a tua boca de manhã, você vai acordar rica lá, baxirica, dalabarabá. Não, você tem que abrir intencionalmente. Você precisa. Agora, por meio desse relacionamento com o Espírito Santo, eu conheço plenamente o que Deus escreveu a meu respeito.
Isso tem que ter muito temor no nosso coração, irmãos. Nós lidamos muito no movimento até de igreja em células sobre o ativismo. Então, atividades. Talvez você ache que você vai ser um grande aprovado no tribunal de Cristo pelo excesso de atividade. E talvez você caiu do outro lado e acha que andar no descanso de Deus é comprar uma rede, deitar lá, escutar um reggae. Aleluia! Estou na graça. Aí você vê os crentes evangelizando. Outros irmãos, o chileno Vergara lá nos países perseguidos, fala, mané. Ou seja, eu que sou esperto, eu descobri a graça de Deus. Por que esse irmão não descobriu a graça de Deus? E aí vai escutando um reguezinho. Não, meus irmãos, não é nenhuma coisa nem outra. O que é o descanso de Deus? É a atividade dirigida pelo Espírito. Não se mova até saber a vontade de Deus e não fique parado depois que já sabe. Simples assim. Irmãos, Deus foi bem claro para mim. Kleber, eu quero que você ensine a nova aliança. Ele foi muito claro, falando comigo, usando o Iron, usando outras pessoas. Foi muito claro comigo. Eu quero que você ensine a nova aliança. E Deus falou, eu tenho uma chave para o teu ministério que é curas. Poxa, para ele me ensinar isso aí, eu tive que dar uma... Lembrei até da música do Sandy Júnior, vai ter que rebolar. Essa eu não sei se foi o Espírito que soprou aqui ou foi outra coisa. Às vezes a gente para aprender, a gente tem que dar uma patinada, né? Eu lembro lá na salinha, lá no Brooklyn, lá em São Paulo, na casa do pastor Marcelo. Nós estávamos lá num grupo lá de alguns irmãos. Eu falei, irmãos, o que você gostaria de oração? Eu queria tanto voltar aquele coração incendiado por curas. Irmãos, quando foi em janeiro veio o tal do AVC. Rapaz. Mas vamos lá. Existe a vontade de Deus que é boa. Amém? Você está envolvido aí no reino de Deus, você está fazendo até meio que você quer, na área que você mais gosta. Ok, mas existe a vontade de Deus, então, que é boa. Existe a vontade de Deus que é agradável. Mas existe a vontade de Deus que é perfeita. Amém? Nós temos que aprender isso. Aí o Espírito Santo me lembrou desse texto, né? Irmão, ser pregador, todo o dom que Deus te dá, toda a graça que Ele te dá, você vai ter que se esmerar naquilo. Ontem eu terminei de preparar esse esboço, era quase 2 horas da manhã. Era quase 2 horas da manhã. Deus me deu o dom, eu tenho que multiplicar ele, eu preciso responder ao dom que recebi, a graça que recebi. Olha o Atos capítulo 16, versículo de número 6, fala. Aqui fala que Paulo estava percorrendo algumas regiões. E aqui diz, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Que coisa estranha, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Pregar a palavra é bom? É agradável? É. Mas no caso de Paulo aqui não era a vontade perfeita de Deus que ele fosse pregar nessas regiões que ele queria. Então o Espírito Santo impediu ele. E ele ouviu. Irmão, isso é muito importante, amém? Nós precisamos entender algo aqui muito importante, que existe uma vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos se render a ela. Nós precisamos ser fiel a isso que Deus confiou em nossas vidas. Amém? Então isso é muito importante, muito importante. Então se permita ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Não, você não tem que aceitar todos os projetos, todos os planos, tudo que todo mundo quer colocar você. É interessante, né? Mandei lá, já falei para os irmãos, mandei e-mail para o nosso irmão Arrid. Arrid, os irmãos que em Curitiba estão com tanta saudade de você e tal. Meu amigo e tal, venha pregar aqui para nós. Ele falou, não vou. Poxa, o cara recusa a pregação, não é para pregar? Não vou. Deus mandou pregar esse ano para as crianças na EPS e na Alemanha. Eu falei,
quando ele diz para mim, Deus mandou eu pregar na Alemanha, o que eu vou falar aqui em Curitiba? Nem apareça aqui, por gentileza. É verdade. Essa é a questão, irmãos. Então não se mova pela melhor oportunidade, não se mova pelo curso desse mundo, não troque de emprego, de rua, de casa, de cidade por questões apenas socioeconômicas. Simplesmente não faça nada sem que você tenha a plena convicção de que o Espírito Santo está te direcionando para isso. E não deixe de fazer nada que o Espírito Santo está direcionando você para fazer. Quantas pessoas você já teve que Deus falou para você, ore pelo fulano? Tem coisas, irmão, que está claro na Bíblia, você já vai obedecendo. Tem coisas que são direções específicas de Deus para a sua vida, e você precisa aprender a ouvir o Senhor, em nome de Jesus. A nossa vida consiste muito mais do que comprar, do que dormir, do que casar, do que pagar picanha no dia do aniversário do presbítero. É muito mais do que isso. Amém? Muitas vezes você já se envolveu tanto com a igreja, com o sistema, e você fala, hoje eu também não vou fazer mais nada. Não, meu irmão, não é bem assim. Faça, se o Espírito Santo testificar no teu coração. Porque depois você vai fazer também, e é aquilo que exigir aquilo que Deus está te pedindo, você não vai achar que foi o homem que mandou você fazer. Amém? É certamente que Deus vai falando, Deus vai usando, Ele vai falar com você, não significa uma voz direta assim, só. Não, Ele vai apresentando projetos, a igreja vai fluindo, as oportunidades vão vindo, e você vai percebendo o Espírito fluindo. Amém? As decisões desse tribunal são definitivas, não tem como apelar, não tem como negociar com o Supremo. Não. O que fazemos com a graça inicial para a salvação determina onde passaremos a eternidade. Agora, a nossa maneira de vivermos, mediante a graça que recebeu, determina como será a nossa recompensa no tribunal de Cristo. Ou vai queimar tudo, você pode descobrir que você fez tudo, e até na vida da igreja, até discipulando, até narrar fruta, mas não serviu para nada. Já vou falar mais sobre isso. O objetivo de Deus é que nós possamos alcançar a recompensa completa. Alguns vão receber parcial e outros não vão receber nada. A Bíblia nos adverte a sermos sábios construtores, conforme a graça de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Veja cada um como constrói. Veja cada um como edifica. Uns estão naquela vida só simplesmente tentando escapar do inferno. Que vida miserável. Outros já entenderam que receberam uma graça para edificar sobre essa graça, construir algo que tenha valor eterno. Isso é algo muito importante. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, diga ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ou seja, aqui está falando dos tipos de materiais que você pode edificar. O fundamento já foi colocado, é Cristo. Agora nós temos que saber que tipo de material que nós vamos usar na edificação. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Olha que prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz: portanto, não julgue nada antes na hora. Não julgue nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas. Então preste atenção aqui, irmãos. Eu já estou considerando que você está na fase, que você não está lá lidando mais com esse medo do inferno que só te paralisa. Que você realmente entregou a vida a Jesus.
que agora você está entendendo a graça que recebeu. Mas agora, na edificação do reino de Deus, não serve qualquer material de edificação. Não é qualquer coisa que vale para Deus. Para os homens, você entrega aqui uma oferta, não importa a motivação que você entregou a oferta, para a igreja está ótimo, você entregou a oferta, que bom, parabéns. Se você chegar aqui e falar, Kleber, eu estou entregando aqui o valor do aluguel inteiro, eu posso dizer, puxa, que top! E é interessante, né? Ainda bem que já parou isso aí, né? Tinha gente que gostava de entregar para mim a contribuição. Irmãos, eu acho estranho alguém entregar para mim. Se é novo convertido, está chegando agora, ok. Mas isso parece uma coisa estranha. No reino de Deus, aqueles que querem receber recompensa não devem desejar ser vistos pelos homens. Receber recompensa dos homens. As pessoas mais frustradas que eu conheço com a igreja são pessoas que estão frustradas porque acham que fizeram algum trabalho para alguma denominação, para alguma igreja e não receberam a devida recompensa. Agora você vai escolher receber a recompensa dos homens ou de Deus. Eu poderia estar frustrado aqui também dizendo, poxa, eu servi tantas pessoas, eu fiz casamento, eu ajudei, e essas pessoas não estão congregando comigo. Agora isso aqui é muito importante, irmãos. Eu não sei a motivação pelo qual você está servindo. Eu só sei o que você está fazendo exteriormente. Mas Deus sabe a motivação pelo qual nós estamos servindo. E sabe, irmãos, ouro nos fala da glória de Deus. Ouro nos fala de fazermos tudo para a glória de Deus. Prata aponta para a redenção. Todas as nossas obras estão baseadas na cruz, na graça de Deus. Não é uma barganha com Deus que você está fazendo. Você sabe que tudo é uma resposta a uma graça que você já recebeu. Amém? As coisas são muito parecidas. A troca e a semeadura. Troca é um coração que está dizendo assim, estou fazendo um negócio com Deus. Semeadura pela fé é a sabedoria de saber usar a graça que recebeu. É totalmente diferente, é a fidelidade a Deus, na graça recebida. Eu posso chegar aqui e dar a minha contribuição para trocar a Deus, simplesmente por medo, ou eu posso dar a minha contribuição entendendo que esta é a vontade de Deus para que eu faça com aquele dinheiro que foi o próprio Deus que me deu. E assim eu multiplico os meus talentos no que diz respeito à área financeira. É gratidão, é fidelidade, isso é muito importante. Então, se você faz algo, né, se a sua santificação não é com prata, não serve. Qual é a santificação sem prata? É aquela santificação religiosa, onde eu acho que eu estou me santificando pela minha própria força, onde eu acho que eu sou melhor que as pessoas por causa da santificação. Não! Onde eu acho até que eu sou salvo por causa da minha santificação. Alguns dizem, quando eu melhorar eu vou até Deus. Deus está dizendo, filho, você não pode melhorar sem mim. A santificação com prata é a santificação que é fruto da graça de Deus, onde eu entendo a graça salvadora que me livrou do pecado e que tirou o domínio do pecado sobre a minha vida. Então eu ando em fé e ando em vitória sobre o pecado, mas eu sei que a glória é de Jesus. A santificação religiosa, ela fica falando, não, fulano não consegue, mas eu consegui, porque eu me esforcei, porque eu fiz isso. Não, meu irmão, você sabe, meu irmão, você também consegue. É só você descobrir a graça de Deus. A verdadeira santificação produz humildade, não arrogância religiosa. Pedras preciosas fala de uma obra feita na força do Espírito. Amém? Isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Tem que aumentar no nosso coração. Esse louvor tem que ser pedras preciosas. O congregar nas casas tem que ser pedra preciosa. Tudo que nós fazemos tem que ser pedras preciosas. Eu esqueci até de falar, foi tanta coisa boa que aconteceu essa semana aí, está tão bom a igreja. Semana nós oramos 12 horas aqui no feriado. Foi essa semana, né? Meu irmão, nem lembrava mais. Foi tão bom, foi pedras preciosas. Nós viemos aqui se ajoelhar e falar, não bater no peito agora, porque nós oramos.
Como infelizmente aquele irmão, não sei o que tinha na cabeça dele, que ele falava, ele começava a pregação dele falando: Senhor, você ainda tem o crédito contigo. Tinha, irmão. Claro, oi. Que crente tem crédito com Deus, irmão? Ou seja, Deus está te devendo. Você ainda tem o crédito contigo, envia um anjo aqui, não sei o quê. Deus é tão bom, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: fica tranquilo, o julgamento não é agora, vai ter o dia de julgar. Quando o irmão chega lá diante, eu falo: cara, onde você tirou essa ideia de que você tinha crédito comigo? Irmão, é triste, a atividade religiosa sem entendimento da graça é uma coisa terrível, é uma coisa terrível. Lidar com o irmão que não tem entendimento da graça é terrível. Ele não tem misericórdia de ninguém. Quanto mais ele ora, mais ele piora. Agora, quando ele entende o seguinte: eu tenho a possibilidade, pela graça de Deus, de poder estar orando, e foi o próprio Espírito que me convenceu a orar, e aí eu venho orar aqui porque eu não vou desperdiçar a graça que Deus me deu. E eu passo aqui orando e falando: Senhor, obrigado, porque eu tenho acesso ao trono da graça. E porque eu quero fazer uma obra não na força do meu braço, mas eu quero fazer uma obra na força do Teu Espírito. Eu reconheço que eu não posso convencer ninguém. Eu reconheço que eu não posso, na minha força, convencer minha família, convencer meu cônjuge, convencer meus amigos. Mas eu estou aqui dizendo: Senhor, a Tua graça pode. Isso é muito poderoso, é gostoso a oração. Sai leve. O relacionamento entre os irmãos que conhecem a graça de Deus é muito leve. É muito leve. Madeira, palha e feno, irmãos, de forma assim resumida por causa do horário, fala de obra humana, de confiança na carne. Você sabe que carne não é só pecado? Carne é tudo aquilo que você faz fora da obra da cruz. Isso é carne, porque é o homem no centro. É carne. Tudo que você faz que não glorifica Jesus é carne. Materiais que vão ser queimados. Eles querem imitar o ouro, mas não são ouro. São materiais baratos. Sabe, é você vir aqui e querer carne, você quer ser visto. Você quer ser visto, você serve para ser visto. Sabe o que vai acontecer, irmão, se nós fizermos isso? Nós já recebemos a nossa recompensa aqui. O que vai acontecer no tribunal de Cristo é o seguinte: vai queimar tudo. Irmãos, eu falo assim, tem lugares que os títulos são todos exaltados. Você pega um flyer da igreja, o cara fala: hoje o não sei o que vai estar conosco, o fulano presidente, não sei o que, ministro isso, e não sei o que, labareda, fogo puro, manto, nábias. Primeiro secretário, primeiro tesoureiro, adjunto do ministério dos querubins. Lá perto da minha casa tem a igreja do quarto anjo da não sei do que. Como que é o nome? Quarto anjo da advertência final. Olha que forte, o quarto anjo. Traz o bolinho, seja para a glória de Deus. Está servindo nos kids, seja para a glória de Deus. Está ofertando, seja para a glória de Deus. Está avançando, está parecendo mais com Jesus, seja para a glória de Deus. Seja na força do Espírito. É isso que faz a diferença, meus irmãos. Lucas capítulo 6 fala: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E ali fala que nós podemos edificar a nossa vida sobre a superfície, sobre a terra, que aponta para os fundamentos humanos. Sabe, irmãos, Deus não está interessado com a minha criatividade, com a minha ideia boa. Deus não está interessado com a tua ideia boa. Deus está interessado que a vontade dele seja cumprida. Nós não estamos querendo aqui fazer entretenimento. Vamos ocupar a agenda de homens. Faz evento para homens. E nós vamos ter o clubinho dos homens. Agora faz evento para as mulheres. Vamos entreter as mulheres. Agora vamos arrumar um evento para casa. Irmão, aqui não é casa de promoção de eventos. Aqui, se o Espírito não direcionar, não queremos fazer não. Nós só queremos aquilo que é direcionado pelo Espírito, que vai produzir edificação. Porque senão nós só estamos trabalhando, Deus vai falar assim: filha, aquele evento foi por tua conta, eu não pedi para você fazer.
Eu não pedi para você fazer aquilo. Tem gente que está fazendo uma coisa que Deus não mandou e não quer fazer o que Deus mandou. Ah, eu não quero fazer isso, mas se Deus está mandando. Então aqui, primeiro, edificar sobre a superfície, edificar sobre a terra, aponta para fundamentos humanos. O segundo é cavar até encontrar a rocha e depois construir em cima dela. O que significa isso? É tirar os fundamentos humanos. Eu vou tirar primeiro os fundamentos humanos, até encontrar Cristo, que é a rocha. E isso então permanecerá. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. O que você tem que tirar da tua vida? O que você tem que aprofundar? Ir para as profundezas até encontrar Cristo. Até encontrar Cristo. Os materiais mais caros da edificação não são encontrados na superfície. São encontrados na profundidade. Na profundidade. Termino dizendo, pode subir aqui, meus irmãos do louvor. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo sabia o que era pela graça de Deus. Ele sabia o que a graça de Deus tinha chamado ele para fazer. Tanto que Paulo não focou nos judeus, Paulo focou nos gentios, porque Deus tinha mandado isso para ele. Jesus, ele era bem direcionado também. Bem direcionado. Então preste bem atenção aqui, irmãos. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Oh glória! A graça não é para te deixar preguiçoso, passivo. A graça é a capacidade para você viver o que está escrito no livro de Deus sobre a sua vida. Para isso que é a graça de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu nunca tive problema assim. Tem gente que acha que o problema, por exemplo, é com o ritmo. Tinha um irmão muito precioso nosso, que ele tinha um dom muito forte com o rap. O problema não era o rap. Eu sempre quis no meu coração que Deus queria usar ele através do rap. Ele era bem diferente da maioria dos irmãos. E Deus criou ele diferente. O rap em si não era o problema. O problema é quando ele passou a usar o rap para aquilo que não era para a glória de Deus. Porque tem muito jovem descolado, até que falam diferente. Eu falo quadradinho aqui, né? Eu não tenho problema como que você fala, se você fala para a glória de Deus. E muitas vezes nessa forma de comunicação que Deus permitiu você ter, você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Isso é fantástico. Então nós não temos que julgar pelo exterior. Mas nós temos que ver se ali nós vemos intencionalmente se estamos fazendo aquilo com os materiais corretos. Sabe, porque é interessante, esse irmão faleceu já faz um tempo. E acho que agora, não sei que dia, que iam fazer até um tributo para ele. Olha como esse irmão tinha influência. Eu acho que não vão fazer tributo para mim quando eu morrer. Mas a grande questão é, o que ele vai falar para Deus? O que ele fez com o talento que ele recebeu de Deus? Para influenciar, para impactar. Essa é a questão. O que é que nós vamos fazer com a graça que nós recebemos? O quanto essa graça está contribuindo para o reino de Deus? O quanto essa graça está contribuindo para a edificação das vidas? O quanto essa graça é chamada família? Como está a sua casa? Devemos desejar de todo o nosso coração receber a recompensa completa. 1 Coríntios capítulo 9, 24 fala: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Corram de tal modo que alcance o prêmio. Sabe, irmãos, o Espírito Santo falou algo comigo. Tem muita gente que está flertando com Jesus ainda. Grava isso aqui, olha aqui para mim. Qual que você vai cantar? Oi? Teve uma outra que você cantou e não cantou ela. Você saiu lá no Aleluia. Preste bem atenção. Sabe, irmãos, hoje em dia cada vez mais não é nem fica, né? É beija, né? Você viu que no Facebook, Instagram, tá tudo normal assim, o cara chegar assim: eu vou cantar uma música, se você acertar, você me dá um tapa na cara. Se você não acertar, se você errar, eu dou um beijo na tua boca. E o povo acha isso sucesso, né?
mal sabe que um homem jamais vai casar com uma mulher que faz isso. Ele não vai casar com você. Não vai, pode ter certeza que ele não vai cuidar de você quando você estiver doente. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes nós estamos com Jesus assim, meus irmãos, flertando com Ele. Ah, vou ter um domingo contigo hoje. Ah, acho que quarta-feira agora o senhor pode contar comigo. Não, acho que quarta não vai mais dar. Poucos estão fazendo aliança com Jesus. Jesus quer te chamar hoje para uma aliança com Ele. Lá na cruz, Ele se ofereceu por mim e por você. E hoje Ele me convida e te convida a sermos sua noiva. Ele não quer ficar flertando com você. Ele não quer um relacionamento ocasional com você. Ele quer um casamento com você por toda a eternidade. Ele quer um casamento com você. Ele quer uma entrega completa. Ele quer um compromisso absoluto. Ele entregou tudo por você. Ele não negou nada por você. Deus Pai não negou nada. A Irene, nossa irmã Irene já leu aqui. Deus entregou Jesus por você. E Ele te chama hoje. Vem fazer uma aliança comigo. Uma aliança para valer. Eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te dei potenciais, eu te dei oportunidades, eu te libertei das trevas, eu entreguei meu filho por você, eu te dei tudo isso, eu te dei uma família, olha quem você era sem mim. Mas eu não quero ficar brincando como adolescente, eu quero um relacionamento sério com você hoje. Se coloque de pé, aleluia, aleluia, Jesus. Quero muito mais. Quero muito mais. Teu imenso amor. Sim, quero muito mais. Pra onde irei sem ti? Pra onde irei sem ti? Tua face eu vi. Pra onde